Amém. Glória a Deus. Peço que a minha voz seja a voz de Deus para você, que a minha palavra seja a palavra de Deus para você, que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Hoje eu quero falar para vocês sobre a terceira casa. A terceira casa. A terceira casa é uma expressão que veio ao meu coração por causa desta profecia de Ageu, no capítulo 2, o versículo 9. O profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, disse assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, disse o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa maior do que a glória da primeira casa, diz o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo aqui é que Israel estava num tempo de construção do templo. Na verdade, de reconstrução do templo. O primeiro templo, a primeira casa, o primeiro templo foi construído por Salomão. Um templo suntuoso, majestoso, um templo de uma riqueza esplendorosa, que os reis, as rainhas das outras nações iam para Israel apenas para visitar o templo de Salomão. Salomão enviou para o Líbano 80.000 pessoas para que trabalhassem cortando os cedros do Líbano e levando para Israel. Foi o maior desmatamento da história daquele período, provavelmente. Muito cedro do Líbano. Mais de 5.000 trabalhadores que trabalharam durante 6 anos para construir o Templo de Salomão. O Templo de Salomão era majestoso, era extraordinário. A provisão para que Salomão construísse o seu templo foi feita pelo seu pai, o rei Davi. Davi deixou riquezas, deixou material, deixou ouro. Aliás, todo o templo era revestido, paredes e teto, de ouro. Isso tudo deixado por Davi para Salomão. Em outras palavras, no período mais próspero de Israel, que foi o tempo do rei Davi, e depois também o tempo do rei Salomão, no período de maior riqueza, abundância e prosperidade de Israel, Salomão construiu o primeiro templo. Acontece que a Babilônia invadiu Israel, destruiu o templo, destruiu tudo, levou o povo de Israel para o cativeiro. Eles passaram 70 anos no cativeiro, e agora eles estão de volta do cativeiro. Na Bíblia Sagrada você encontra essa história contada no livro de Neemias e de Esdras. Esdras traz o povo e celebra com o povo um novo pacto na volta do cativeiro. Depois de 70 anos na Babilônia, Esdras traz o povo e celebra um novo pacto de fidelidade a Deus. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É Ciro, rei da Pérsia, quem ajuda Neemias, autoriza e inclusive fornece muito material para Neemias reconstruir as muralhas, os muros de Jerusalém. E Zorobabel é encarregado de reconstruir o templo em Jerusalém. É esse segundo templo que está sendo reconstruído por Zorobabel, a respeito do qual Ageu faz a profecia, a respeito desse templo. E o que acontecia é que as pessoas passavam pelo novo templo, agora reconstruído por Zorobabel, e eles olhavam e comparavam com a riqueza do templo de Salomão, e eles diziam, não, isso não é um templo. Deus merece coisa melhor. E a turma dizia, não, é verdade, Deus merece coisa melhor, mas nós estamos voltando do cativeiro, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, nós não temos riqueza, nós somos um povo abatido, trabalhamos como escravo nos últimos 70 anos, se não fosse o rei Ciro da Pérsia, nós não teríamos conseguido sequer refazer as muralhas da nossa cidade, nós não temos condição de fazer um templo à altura da glória do templo de Salomão. O desânimo do povo, quando Zorobabel estava comandando a reconstrução do templo, foi tão grande que eles pararam de reconstruir. Ficaram 18 anos sem mexer uma pedra,
para refazer o templo em Jerusalém. 18 anos. É então que aparece Ageu e diz o seguinte: vocês estão vendo a simploriedade dessa casa? Vocês estão comparando com a glória do templo de Salomão? Pois eu digo a vocês, disse o profeta Ageu, que a glória da segunda casa, isto é, dessa casa, a glória do templo de Zorobabel, será infinitamente maior do que a glória do templo de Salomão. E essa profecia de Ageu, ela se cumpriu de fato. No Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o versículo 6, há a narrativa de que Jesus entrou no templo em Jerusalém. E quando Jesus entra no templo em Jerusalém, o Messias está presente no templo. Por isso é que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira, porque a segunda casa, o segundo templo, viu o Messias. E quando Jesus está no templo, ele diz: eis aqui aquele que é maior do que o templo. Então em Jesus se cumpre a profecia de Ageu. A glória de Deus enche a segunda casa porque Jesus estava presente, o Messias estava presente no templo de Zorobabel. O Messias não entrou no templo de Salomão, o Messias estava presente no templo de Zorobabel. E a glória da presença do Messias era tão extraordinária e sobrepujava de tal maneira a glória do próprio templo, que Jesus, olhando para o templo, disse: sabe de uma coisa? A melhor coisa que nós temos a fazer com esse templo é derrubá-lo. Vamos derrubá-lo. Aliás, podem derrubar. Derrubem esse templo, porque eu vou fazer outro. E eu vou fazer outro templo e ele vai ficar pronto em 3 dias. Aí os circunstantes dizem assim: mas Jesus, como é que pode, o Senhor vai fazer um templo em 3 dias, se esse aqui que nós estamos, demorou 46 anos para ficar pronto? E Jesus diz assim: pode derrubar, eu vou fazer um outro em 3 dias. 3 dias faz você lembrar do quê? O intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus. E é exatamente isso que está sendo dito por Jesus. Ele está dizendo: olha, a nova casa do meu Pai, ela não será construída por mãos humanas. É por isso que Estevão, em Atos capítulo 7, o versículo 48, diz isso explicitamente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita num templo feito por Salomão. Deus não habita num templo feito por Zorobabel. Deus habita o templo que o filho dele fez. E o filho dele, Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo de Deus, fez um novo templo em 3 dias. E Jesus também profetiza isso em João capítulo 14. João capítulo 14 é muito interessante, porque já se passaram 2.000 anos, mais de 2.000 anos provavelmente que Jesus, ou quase 2.000 anos que Jesus falou as belíssimas palavras de João 14, e a maioria das pessoas ainda não entendeu. Tanto não entendeu que os pastores ainda usam João 14 em cerimônia fúnebre. João 14 o que diz? Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Vou e volto. E quando eu voltar, onde eu estiver, vocês estarão comigo. O que Jesus fala? Casa do meu Pai. Como é que a gente faz num culto fúnebre? A gente lê João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí tem um defunto aqui, com todo respeito ao defunto. O defunto está aqui, a gente fala: o defunto aqui já não está mais entre nós. Ele já está na casa do Pai Celestial, a saber, o céu. Nessa hora, Jesus sentado à direita do Pai, olha para o Espírito Santo e faz. O Espírito Santo diz: pois é, os caras não entendem, não consigo fazer os caras entenderem. Essa conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma conversa em que eles estão dizendo mais ou menos assim: de onde foi que esses camaradas tiraram a ideia de que casa do meu Pai é o céu?
De onde foi que eles tiraram a ideia de que casa do meu pai é o céu? Porque qualquer judeu que tivesse em Jerusalém, quando Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, esse judeu jamais teria pensado no céu. No que ele teria pensado? No templo de Jerusalém. No templo. Se você chegasse em Jerusalém nos dias de Jesus e falasse para um camarada, onde fica a casa do teu pai? O judeu ia dizer, fica ali. No Monte Sião, fica ali, ó, no alto. Pode subir, a casa do meu pai é lá. Por isso é que Jesus, quando entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, o que ele fala? A casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Vocês fizeram um business aqui desonesto e maldito na casa do meu pai, que é casa de oração. Do que Jesus estava falando? Do céu? Não, ele estava falando do templo. E Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Por que ele está falando isso? Muitas moradas. Porque naquele templo de Jerusalém, não tinha lugar para todo mundo. O templo de Jerusalém era dividido em pátio, lugar santo, como se fosse aqui, ó, lá fora é o pátio. Fica todo mundo, menos cadeirante, leproso. Não pode. Aqui dentro, onde vocês estão, ficariam apenas os sacerdotes. E aqui em cima, só o sumo sacerdote. É uma coisa ridícula que a gente reproduz esse negócio. Mas na casa do pai, que é o templo, não tinha lugar para todo mundo. Lá fora, todo mundo, com algumas exceções. Aqui dentro, só os sacerdotes. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Chamava pátio, lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. E no santo dos santos, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Uma vez por ano. E quando ele entrava amarrado, com um sininho e uma corda. Se o sininho parasse de balançar muito, fazer barulho, os caras ficavam lá de fora, na cortina. Morreu. Ninguém podia entrar para tirar o corpo. Tinha que puxar pela corda. O lugar santíssimo era só do sumo sacerdote. E os gentios, que não eram judeus, nem no pátio ficavam. Ficavam do lado de fora dos muros. Jesus está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Em outras palavras, na casa do meu pai há lugar para todo mundo. E na casa do meu pai há lugar para todo mundo, não no pátio, não no lugar santo, mas no lugar santíssimo. Por quê? Porque eu abri um novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou. E assim como a glória de Deus vazou e se espalhou para toda a terra, todos nós podemos entrar na presença de Deus, invocando o nome de Jesus e chamando-o de Pai. Foi isso que Jesus falou. Por isso é que os apóstolos entenderam esse negócio e disseram o seguinte: a terceira casa é o corpo vivo de Cristo. Jesus diz, eu vou e volto. Vou quando? Quando morro. E volto quando? Quando ressuscito. E quando ressuscito, o meu corpo vivo, ressurreto, é a nova casa do Pai. Por isso é que Jesus diz, onde eu estiver, você vai estar comigo. Se você ler na sua Bíblia, João 14, 23, diz assim, que aquele que me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, e eu e o meu Pai viremos e nele faremos morada. Por isso é que Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz assim, que todos nós somos um grande edifício que está sendo edificado, um grande templo, uma grande casa para morada de Deus em espírito.
Por isso é que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e diz: vocês são o templo do Espírito Santo que habita em vocês. Capítulo 6, versículo 19, vocês, o corpo de vocês, é o templo do Espírito Santo que habita no corpo de vocês, e vocês não pertencem mais a vocês, e nem os corpos de vocês pertencem mais a vocês. Deus habita em vocês. Em outras palavras, nós já sabemos isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em gente. A terceira casa é o corpo vivo de Cristo. Por isso que Pedro, capítulo 2 da sua primeira carta, versículos 4 e 5, ele diz assim, que nós somos pedras vivas e somos edificados uma casa espiritual. Nós somos a casa do Pai. Nós, gente. A glória da terceira casa é incomparável à glória da primeira casa de Salomão e à glória da segunda casa de Zorobabel. Nós somos a terceira casa. A igreja de Jesus. E o que tem de especial nessa terceira casa? Tem 3 coisas especiais nessa terceira casa. A primeira é que nela tem lugar para todo mundo. A segunda é que nela tem um lugar preparado para você. Você pode chegar para fazer o check-in que o seu nome está lá, tem reserva no seu nome. Você pode chegar. Ninguém vai te barrar na porta, ninguém vai vai puxar uma lista e falar, não tem aqui que você não pode entrar não, você é leproso. Não tem essa possibilidade. E a terceira coisa de especial que tem nessa casa é que Deus mora nela. Essa casa, que é a igreja, não é a IBAB, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é disso que nós estamos falando. Igreja, no Novo Testamento, é um outro nome para o que hoje nós chamamos de sociedade. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo foi derramado sobre quem? Sobre toda a carne. O Espírito Santo está derramado. Onde Deus mora? Mora em gente. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. Algumas pessoas são conscientes disso. Algumas pessoas reconhecem isso. Algumas pessoas se rendem a essa presença, a essa habitação. Mas o Espírito de Deus mora em gente. O mundo está cheio de gente manifestando a presença de Deus. Alguns são cristãos. Alguns desses são evangélicos. Mas Deus está morando em muita gente, e há muita gente que sabe disso. E aqueles que sabem disso têm esse estranho hábito do que nós estamos fazendo agora. Nós nos reunimos. Nos reunimos para cantar louvores a Deus, nos reunimos para estudar a Bíblia Sagrada. Mas nós nos reunimos como casa de Deus. E aí sim nós podemos dizer que a casa de Deus está aqui. A habitação de Deus está aqui. E que esse prédio novo para nós, tem uma gloriazinha tão pequenininha, perto da glória que está em nós, que usamos esse prédio. Porque a presença de Deus não está aqui nesse lugar geográfico, a presença de Deus está em nós, nós somos a casa. E eu estou pedindo a Deus que nessa mudança de endereço, que Deus faça alguma coisa nova também no nosso coração e que nos dê um espírito de casa. Vou explicar para você o que isso quer dizer. Eu estou pedindo a Deus que a gente tenha um espírito de casa. O que é esse espírito de casa? É que Deus faça da gente uma comunidade
ainda mais inclusiva, mais hospitaleira, mais abraçadora de gente. Que a nossa postura, que a nossa atitude seja uma forma de dizer para todas as pessoas: vem você também para essa casa, casa de Deus, Deus mora aqui. Você quer ter um encontro com Deus? Se mistura aqui com a gente, você vai dar de cara com Deus. Aí a gente treme, né? Porque os caras vão se misturar com a gente e eles querem dar de cara com Deus, que mora na gente. Mas eles vão dar de cara com o quê ou com quem? Esse para nós é um privilégio e é um encargo muito sagrado. É que nós carregamos a reputação de Deus. Porque Deus mora na gente. Deus é invisível, a casa de Deus não é, não. Nós somos a casa de Deus. As pessoas que se misturarem com a gente podem dizer assim: Deus é um estraga-prazeres, Deus é um sectário, Deus é um sujeito vingativo, Deus é um cara desonesto, Deus é um cara seletivo, Deus é um cara que condena, Deus é um cara que castiga, Deus é um cara que impõe a vontade dele, Deus não consegue dialogar, Deus não sabe conversar, Deus não sabe tratar quem não concorda com ele. Onde foi que esse pessoal entrou, em que casa esse pessoal entrou para adquirir essa consciência de Deus? As pessoas podem entrar na casa de Deus, que somos nós, a nossa rede de relações, e podem concluir o seguinte: Deus é generoso, Deus é solidário, Deus sabe chorar comigo e Deus festeja os meus aniversários, Deus está comigo quando eu preciso de pão, e Deus está comigo quando eu tenho pão sobrando para eu repartir. Porque Deus mora na gente. Agora, eu penso assim, que a casa tem que ser tem lugar para todo mundo. O camarada chega, ele não sabe se entra, se não entra. A gente fala: pode entrar, que tem lugar para você, aqui também tem lugar para todo mundo. Não importa quem você é. Na casa de Deus não há distinção de raça, de classe social e de gênero. Gálatas 3:28, no corpo de Cristo não há judeu nem grego, judeu nem gentio, não há distinção de raça, não há servo nem livre, não há distinção de classe social, e não há macho nem fêmea, não há distinção de gênero. Todo mundo é bem-vindo na casa de Deus, porque a casa é de Deus. É lugar do perdão e da festa. Nós acabamos de cantar na casa do Pai, anel no dedo, pão e vinho. Se você ouviu pela primeira vez, você não entendeu nada. Eu vou te explicar o que quer dizer. Parábola do filho pródigo, quando o pai tem um filho que pega a parte da herança e vai embora, aí também, se você não sabe a parábola do filho pródigo, fica difícil de explicar. Mas quando o filho volta, o pai coloca um anel no dedo do filho, dizendo: olha, você não é escravo, você é filho, você é filho. E Deus então, ou o pai, faz um banquete para aquele menino, pão e vinho, o corpo e o sangue de Jesus, o novilho gordo que o pai da parábola matou. Na casa do pai é lugar da festa para todo mundo que chega, não importa quem seja, a história que carrega, a dor que traz, o pecado que traz, a vergonha que traz. Quando chega aqui, chegou em casa. Que casa? A casa de Deus. E nós temos a responsabilidade de dizer: eu te perdoo em nome de Jesus, eu te acolho em nome de Jesus, eu te abraço em nome de Jesus, e tem um lugar para você, especial para você. Essa coisa de Deus é extraordinária. Quando a Bíblia fala que Deus sabe o nosso nome, Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Deus sabe tudo que acontece na vida da gente. Antes de vir uma palavra à nossa boca, Deus já conhece todas as palavras que nós pronunciaremos, sabe tudo a nosso respeito, e não precisamos ter medo. Não é aquilo que
que a gente aprendia na escola dominical. Quem frequentou a escola dominical aqui sabe, aprendemos aquela musiquinha maldita. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. Porque papai do céu está olhando para você. Cuidado. Você fica assustado, né? Não é assim. Não é assim. O Salomão, ele tinha essa ideia. Acho que ele andava meio torto na vida. Então ele tinha medo de Deus. Mas o Davi dizia o seguinte: para onde eu vou fugir de Deus? Não tem como fugir de Deus. Se eu subo, Ele está lá em cima. Se eu desço, Ele está lá embaixo. Se eu vou para trás, se eu vou para frente, Ele está onde eu for. Se eu fizer lá nas estrelas a minha habitação, Deus está lá. Para onde eu vou fugir de Deus? Ele diz, não consigo fugir de Deus. Mas aí ele diz assim: onde eu estiver, a mão direita de Deus vai me sustentar e me guardar. Ele não lembra de Deus como uma presença assustadora, uma presença estraga prazeres, uma presença condenatória. Ele lembra de Deus como uma presença amorosa, como uma presença carinhosa, como um pai que sabe tudo dele. Diz assim: eu sei quem você é, Davi, eu sei o que está passando no seu coração, eu sei da sua luta, eu sei da sua dor, eu sei da sua mágoa, eu sei do seu sonho, eu sei dos castelos que desmoronaram na sua vida, eu sei quem você é. Aqui é a minha casa e aqui você chegou no seu lugar. Qual é a minha esperança? Que as pessoas que chegarem aqui, não importa quem seja, se a gente tivesse essa condição de ter um serviço de atendimento ao cliente nesse nível, eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter um serviço de atendimento ao cliente nesse nível. A pessoa fala comigo depois do culto: pastor, preciso de um pequeno grupo. Pois não, amanhã está aqui, pode ir lá. Aqui não funciona assim, o nome disso não é... Deixa eu ver aqui. Nós não fazemos assim venda e pós-venda, entendeu? Você não vai receber um cartão com um nome e com carimbo embaixo. Quem manda isso para você é o seu banco, é o seu cartão de crédito, é a concessionária onde você compra carro, que não sabe nem quem você é. Aqui não, aqui é comunidade. Aqui a gente demora para se conhecer, a gente demora para misturar a vida, a gente demora, a gente tem que comer 1 quilo de sal, e a gente vai, é difícil. Mas eu gostaria de ter um serviço de atendimento ao cliente assim. Trauma na infância? 8 pessoas aqui foram traumatizadas na infância, podem abençoar você. Perdeu um filho? Aqui também. Várias mulheres perderam filhos, podem abençoar você. Está desempregado? Aqui tem um monte de cara que já passou por isso, pode abençoar você. Está em crise conjugal? Aqui também tem um montão de gente em crise conjugal. Nós vamos reunir todo mundo em crise conjugal. Porque aqui é o lugar onde tem especialidade de angústias humanas. E a casa de Deus é o lugar onde a gente traz tudo que a gente carrega. O sujeito anda meio cabisbaixo, a gente fala assim: está com vergonha de quê? Aí ele olha para o lado assim, conta no meu ouvido, eu falo: ih, rapaz, tem uns 280 aqui com esse negócio que você está me contando. Aqui nada me assusta, nada nos assusta. Agora nós chegamos em casa. Aqui tem lugar para todo mundo, tem um lugar para você, desse jeito aí que você está falando, e os seus problemas acabaram, porque você chegou na casa de Deus. E das duas, uma. Ou isso aí vai passar, ou você vai aprender que isso aí não é o determinante da sua vida, é que Deus é que vai escrever a sua história, com isso ou sem isso. Mas você vai ser uma outra pessoa, porque você chegou na casa de Deus. Talvez você esteja dizendo assim: eu gostaria, pastor, de ter chegado nessa casa aí. Eu já estou aqui na IBAB há 5 anos e ninguém ainda sabe meu nome. É provável. Hoje de manhã eu ouvi uma história maravilhosa. A senhora da nossa igreja estava ali atrás domingo passado, deu um abraço numa moça e o pessoal do banco de trás, assim, da fileira de trás, falou para ela: acho que deve ter visto um abraço tão
carinhoso, né, afetuoso, e falou, dá um abraço desse aí em nós também. Eu falei, claro, eu dou um abraço para todo mundo. Agora, nem todo mundo tem essa cara de pau de falar, pô, dá um abraço desse aí em mim também. Eu, por exemplo, não teria, eu ia ficar morrendo de vontade, mas não ia falar nada. Porque eu tenho um trauma de infância. Bem, minha família mudava muito. E eu perdi a conta de quantas vezes eu cheguei numa escola na metade do ano letivo. Manja, você chega assim em maio. A classe está pronta, todo mundo já tem o seu lugar de sentar direitinho. Aí você chega. Nas primeiras vezes, eu sentava e chegava alguém e falava, aí é meu lugar, sai. Eu saía e tal. Aí eu fiquei escolado. Então eu ficava lá do lado de fora da classe, esperando todo mundo sentar. Aí eu entrava, sentava numa carteira vazia, torcendo para não chegar ninguém atrasado, porque era o lugar que eu ficava. Então eu sei o que é chegar num lugar e não saber fazer contato, não saber fazer amizade. Eu não sou assim, aquela pessoa das 10 mais, que, tá no nome de todo mundo, tal. Aqui tem gente que é assim. Aqui tem gente que é assim. A casa está sempre cheia, conhece todo mundo é amigão. Troca a receita no ponto de ônibus. Por exemplo, quem aqui tem o dom da hospitalidade? Assim, faz amigo fácil, se envolve. Você eu já percebi, já está falando desde que Deus te abençoe, minha irmã. Então, quem tem dom de hospitalidade aí, que a casa está sempre cheia e faz amizade fácil, tal, levanta a mão. Aí, tá vendo? Vocês são importantíssimos na IBAB. Vocês têm a responsabilidade de perguntar para os outros, assim, de onde você é? É a primeira vez, não é? Você vê uma mulher com a criança no colo, assim, você fala, conhece o nosso berçário? Vamos lá, vamos ali no lounge. É você que tem que fazer isso. Esse é o seu papel aqui. Você entra, senta, fica ouvindo a banda, aí tal, aí vai embora reclamando que demorou. Não vem assim. Você tem que vir pensando assim, quem que eu vou receber hoje? Se depender de mim, meu amigo, nós estamos mortos. Outro dia o camarada tirou uma foto comigo. Quando acabou de tirar a foto, que ele olhou assim e falou, ei, pastor, se não queria tirar foto, falasse. Eu falei, ô irmão, desculpa, vamos tirar outra aí e tal. Mas cada um é de um jeito. E sabe que quando eu cheguei, você fica rindo, né? Que você é igual, né? Se teve aquela relação de... Ontem eu assisti uma palestra maravilhosa sobre empatia com quem está falando. Você sacou a minha? Você é igual a mim. Mas sabe que quando eu estava no meu segundo grau, quando eu fui fazer o segundo grau, na época o colegial, eu também cheguei no meio do ano. No primeiro ano. E tinha assim a porta da sala e um janelão imenso assim. E eu fiquei olhando pela janela, esperando a classe encher. E quando eu estou assim, meio perdido ali, eu sinto uma mão no meu ombro. Eu olhei, o camarada falou assim, como é seu nome? Eu falei, Ed. O nome também ajudava muito, né? Ed René Kivitz. Os caras chegam em maio e tem esse nome. Eu falei, só dá desgraça. Aí ele falou, como é seu nome? Eu falei, Ed. Ele falou assim, eu sou Bahia. Aí ele falou assim, seu nome não é Ed não, é Edmundo, né? Que você tem vergonha. Eu falei, não, é Ed mesmo. Ele falou, eu sou Bahia. Você é aluno novo? Sou, cheguei hoje, primeiro dia. Falei, vem cá que eu vou te apresentar para o pessoal. Aí já chegou, me apresentou para todo mundo e tal. E até hoje, quando eu vou para Santos, eu fico procurando se o Bahia está em algum restaurante lá, está andando na rua. Aquele meu amigo da escola que pôs a mão no meu ombro e falou assim, eu sou Bahia, eu vou te apresentar para o pessoal. Essas pessoas são extraordinárias na vida da gente. Essas pessoas são um presente de Deus para nós. Se você é um Bahia, se você é uma Bahia, você é abençoada e você tem que abençoar pessoas. E eu peço que Deus dê para nós o espírito de Bahia. Para nós como comunidade, para a gente
Porque parece teatro, entendeu? É ruim demais. A gente entra, senta, assiste, volta, aí... É que eu estou falando, é que não ajuda, né? O auditório, eu aqui sozinho falando, tal. Aí a pessoa fala assim, nossa, o pastor é tão, assim, expansivo, tal, expressivo. Aí quando vem me cumprimentar... Deus do céu. Mas é a igreja, pessoal, é a casa de Deus, é a casa do Pai. A gente veio aqui trazendo cada um a sua história, cada um o seu nome, cada um a sua ruga, cada um o seu cabelo grisalho, cada um as suas marcas do tempo, cada um as suas memórias, cada um os seus sonhos, cada um as suas orações, cada um. Então, o que eu estou pedindo a Deus é que essa mudança de endereço nossa para uma nova casa, que represente também um outro espírito de casa para nós como comunidade, porque nós somos uma casa, e a terceira casa de Deus tem uma glória maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Que música linda nós acabamos de ouvir e que nós cantamos. Faz a mesa no teu jardim, faz uma casa bonita, pinta as tuas paredes, chama o teu irmão para morar contigo, faz um café gostoso, chama o teu vizinho, assa o pão, põe a mesa, chama o pessoal para a rodada de pizza, abre a sua casa, se mete no coral. Já estou falando para você fazer coisa que você, se fosse eu, não faria. Mas você, então, você que faria, você que é o Bahia, você abre a sua casa e convida aquela pessoa do coral, você promove os encontros, você faz o agito aí, você é fundamental. Você é presente de Deus, e você que não sobe no palco, não canta na banda, não faz palestra, não faz nada aqui. Quanta coisa você pode fazer com o seu abraço, com o seu sorriso, agora mesmo, antes de ir embora. Agora mesmo, antes de ir embora. É isso que eu estou pedindo a Deus, que nos dê esse espírito. Nós somos a terceira casa. Deus está em nós. Aqui tem lugar para todo mundo. E tem um lugar preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos visite, nos abençoe assim. Faça da nossa comunidade uma casa onde todo mundo que chegar tenha exatamente essa experiência. Eu cheguei em casa, a casa do meu Pai, a casa de Deus, o lugar da festa, da reconciliação, do perdão. Eu cheguei na casa do meu Pai. Bem-vindos todos à casa do Pai. Amém.